Buenas, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para o segundo episódio do Wolfcast com meus sócios Rodrigo Bitello, Maurício de Fraga e aqui no microfone, Pedro Veríssimo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Parece que a gente já tá profissional no negócio, né? Fala por ti, né? Pra mim não tá nada profissional, né? Tá. Estamos se soltando, né? Já tá mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Hoje o assunto é bem bacana também, que a gente vai dar uma conversada. Uma troca de ideias, na verdade, né? Que é a virada de chave. A nossa virada de chave. Quando que foi? Quando que aconteceu? Uma das vezes foi recentemente, né? Eu quero que vocês comecem falando aí. Vai, senhor Maurício de Fraga. Fala aí, pessoal. Cara, a nossa virada de chave aconteceu no início da pandemia, né? Quando aconteceu o negócio de... Todo mundo ficar trancado dentro de casa. Na verdade, assim, o que aconteceu, né? Na verdade, o que aconteceu, cara? A primeira coisa, deu a pandemia e a gente pensou, né? Vamos quebrar. Acho que todo mundo que tinha negócio, até as pessoas que tinham emprego, pensaram, vou perder meu emprego, como é que não vou receber no final do mês? E para nós não foi nada diferente, né? Nós temos hoje equipe de um monte de pessoas que trabalham com nós e a gente ficou preocupado que não ia ter como pagar essas pessoas e isso faz com que tu te apavore, né? Foi apavorante, né? No começo, assim, a gente, principalmente no lado da venda de consórcio, que é aí que foi a virada de chave, que a gente repensou um monte de coisa, de mudanças, de questão de plano de carreira, que a gente vai falar agora. Eu lembro muito, assim, na questão das cartas contempladas, né, que nós trabalhamos forte com a carta contemplada, e a carta contemplada é algo que, tipo, tu não tem nada palpável, nós tínhamos documentos, tinha procurações e coisa, e isso não nos dava garantia de nada, até porque os cartórios estavam fechados. E a gente não conseguia nem transferir as cartas para o nosso nome. E aí eu chamei a direção da administradora, conversei com eles, pedi uma possibilidade de a gente poder transferir as cartas sem ser por autenticidade, pegar pessoas para ficar de... Como é que diz? Procurador. Junto ali com nós. E, cara... O que foi me dito? Cara, não adianta tu conseguir pessoas pra assinar junto contigo e tal. Não tem como mandar um processo, né? Não adianta o cartório estar aberto, sendo que a administradora tá fechada. Não tinha ninguém trabalhando dentro da administradora. Aquilo foi apavorante. Nós, cara, vamos quebrar todo o nosso capital investido, entendeu? Em papel, em algo que não nos dava garantia de que nós tínhamos o produto, né? E aí, nesse meio tempo, a gente foi inventando, né? Onde o Maurício teve a expertise ali da gente achar uma solução, né? Que foi as não contempladas, né, Maurício? Exatamente. Nessa época, a gente ficou muito preocupado com a situação dos clientes, né? A gente entendeu que o consórcio nada mais é do que um investimento, é uma poupança forçada para muitos, uma maneira de aquisição de bens, e a gente entendeu, uma pandemia, todo mundo vai priorizar, né? Todo mundo não vai trabalhar, vai ter escassez, foi o que todo mundo pensou. E nisso a gente entendeu que, cara, as pessoas não vão pagar os consórcios. Esses consórcios vão parar de pagar, as pessoas vão parar de pagar, não pagando não vai ter contemplação, não tendo contemplação não faz sentido o sistema. E é uma bola de neve, né? Porque, tipo, foi tanta bola de neve que daí a gente começou também a pensar na forma de comissionamento que a gente pagava naquela época e a gente ficou apavorado, na verdade, em todos os sentidos do negócio. E a gente pensando também nas pessoas, cara, imagina daqui a pouco, como no nosso negócio tem aquela questão do estorno ali, imagina as pessoas daqui a pouco, em algum mês, podem ficar negativadas, Deus me livre. Tipo, a gente tem negócio e pensa muito nas pessoas que trabalham com a gente, né? Exatamente. E nessa questão, até me arrepio falando nisso, mas o negócio, ele, como já falamos mais de uma vez, ele se faz de pessoas. E a gente pensou muito nas pessoas que estavam junto com a gente. E até eu acho engraçado isso, porque eu lembro direitinho, a gente meio que apavorado, né, com as notícias lá, que nem o Bitello falando, tudo acontecendo novo, que nunca tinha acontecido na nossa história, né, do país, e pelo menos na nossa história, querendo ou não, a gente ainda é jovem. Cara, eu lembrei assim, cara, vai fechar tudo, e a gente sentou, fez a reunião, e naquela reunião, eu lembro direitinho,
a gente tá, como é que a gente vai fazer agora? E a gente foi conversando, mudamos o comissionamento para uma comissão mais parcelada, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo criamos o plano de carreira de gerente, né? Isso. E as pessoas que atingissem metas ganhavam mais, coisa assim, né? A gente criou um plano de negócio, um plano de carreira dentro do negócio, que a gente, na verdade, em vez de demitir, que muitos a gente chamou, daí logo depois da reunião, chamamos muitos para conversar, né? E em vez de demitir, a gente acabou alavancando as pessoas, e as pessoas, como assim? Eu achei que vocês iam demitir agora, e vocês estão me crescendo dentro do negócio, né? De novo, porque o negócio se faz de pessoas, e isso eu acho que é uma questão muito legal, que é dentro do nosso negócio, dentro da nossa pele, a gente valoriza as pessoas que estão junto com a gente. Ao mesmo tempo, como a gente valoriza as pessoas que estão junto com a gente valoriza os nossos clientes também. A gente pensa muito nos nossos clientes, e foi por isso também que acabou acontecendo a questão das não contempladas. Que daí agora tu pode falar um pouco mais do que é esse... Uma coisa que é muito interessante, que nem quando aconteceu tudo isso, e a gente ficou com todos esses pensamentos, a gente entendeu rapidamente que, cara, a gente precisa estar unido e juntos, né, pra gente conseguir resolver esse problema que tá acontecendo no mundial. Então, o nosso negócio, para ele continuar e para ele conseguir passar por essa turbulência, a gente tem que estar junto. Então, todo mundo junto é o quê? Cada pessoa que trabalhava com nós, entender as dores daquele momento, e a gente conseguir se unir para conseguir passar por aquilo da melhor forma possível, né? Então, foi o que aconteceu. De fato, todo mundo entendeu a mudança de comissão, todo mundo entendeu que aquilo não era normal e fez parte de resolver aquele problema. E em busca de quê? Cara, se agora a gente tem que ficar trancado em casa, como é que a gente vai vender? É arrumar a solução quando tem um problema, né? A gente começou a ir pro lado de fazer live, a gente começou a ir pro lado de fazer chamada de vídeos, né? E uma coisa engraçada, né, que naquele tempo... não tava quase ninguém fazendo live. Logo depois começou muita gente a fazer live. Exatamente. Mas a gente começou cara, vamos falar para as pessoas do nosso negócio, para os clientes, mas tipo, vamos falar o que é o nosso negócio, né, botar a cara na internet. E a gente começou com aquilo, e até eu lembro de até ser uma situação da própria administradora, que um dia chegou e falou assim, vocês acabaram ajudando a dar um gás naquela virada de chave, porque estava todo mundo apavorado, inclusive a gente. E que é o que a gente está conversando aqui hoje, a virada de chave da pandemia foi muito por causa do medo. A gente tinha medo e a gente não podia ficar parado. Então, muitas vezes, o que acontece numa situação onde que, muitas pessoas paralisam, a gente teve muitas ações, e as ações, hoje a gente vê que foram ações, né, com assertividade. E com isso a gente acabou evoluindo, acabou crescendo, mas isso que eu acho legal, o que eu acho muito legal é que, além do nosso negócio, além da gente pensar nas pessoas, nós três, pensando juntos, a gente se complementa. Porque às vezes eu penso de uma forma, o Maurício pensa de outra, o Vitela às vezes pensa de outra, que a gente acaba fazendo uma média de uma situação que seja bom para todo mundo. De novo, pensando no negócio, pensando nas pessoas, pensando nos clientes. Exatamente. E eu acho que é isso que faz o negócio, né? O negócio é construído dessa forma, né? Então, nisso também, nesse mesmo período, né? A gente tinha uma salinha que a gente tinha alocado recentemente para fazer a parte das contempladas, né? Com essa mesma dor dos clientes parar de pagar, a gente entendendo essa parte, que isso iria acontecer, a gente viu uma oportunidade. Ali se criou um negócio, criou uma startup, de compra de consórcios não contemplados. Ali a gente viu, na diversidade, a gente viu uma oportunidade, né? Então, quando a gente percebeu que as pessoas iriam parar de pagar o consórcio ou por involuntário, a gente percebeu, cara, ali é uma oportunidade da gente trazer liquidez para essas pessoas que não têm mais condições de pagar, porque perderam emprego, por N razões, e a gente viu, cara, e se a gente comprar o consórcio dessas pessoas, a gente vai manter os grupos com saldo em caixa, com ativo, e a gente vai conseguir ajudar mais ainda nossos clientes. Daí a gente foi pro mercado, a gente só fazia anúncio em rádio para ver quem queria vender, né? Tanto contemplado quanto não contemplado, e assim se criou um negócio em plena pandemia, e mais um braço, né, financeiro para nossa... Cara, e essa época a gente trazia... Era muito satisfatório, assim, a gente ver as pessoas felizes, porque, cara, aquilo tu organizava a vida de uma pessoa, a pessoa tava ferrada.
Tinha muita gente, cara, com a luz cortada, coisa assim, as pessoas só faltavam nos pegar no colo quando a gente fechava o negócio com as pessoas. Cara, vocês estão me ajudando muito, muito obrigado, coisas assim, era absurdo mesmo, velho. A gente ficou muito feliz porque, cara, tu trazer satisfação para as pessoas, isso é muito gratificante. Muitos feedback positivos sobre o assunto. Teve uma vez que eu lembro que teve uma mulher que ela tinha uma cirurgia para fazer. Uhum. E ela, quando ela viu o anúncio no rádio, na época, ela, cara, foi um sinal, não sei, enfim, as crenças dela, mas para ela foi um sinal que exatamente o valor que ia ser pago Tô todo arrepiado aqui, por aquele consórcio era o valor da cirurgia dela. E ela agradeceu profundamente, né? E ali a gente viu, cara, a gente tá fazendo a coisa certa, né? Então, em plena adversidade, né, daquele período ruim, daquele momento difícil que a gente estava, a gente viu oportunidades, e não só uma oportunidade financeira, e sim uma oportunidade também de ajudar cada vez mais o nosso público, nossos clientes, né? E eu lembro direito que, tipo, no início daquele projeto das Não Contempladas, que hoje é sucesso dentro do grupo, né? Mas naquele início lá, muitas vezes o Bitelo foi, o Maurício foi, eu também fui algumas vezes pegar a assinatura. Era nós que íamos, né? A gente foi, muitas vezes tu olhava aquele sorriso das pessoas, assim, fazendo a negociação por justamente isso que vocês estão falando, cara. E isso não tem preços muitas vezes, né? E que é o nosso objetivo. Nosso objetivo, né? Vendendo consórcio é o planejamento, né? Mas às vezes pode acontecer algum problema pessoal, que todo mundo, ninguém tá livre de acontecer, e ter essa possibilidade acaba ajudando também muitas pessoas, assim como as pessoas que têm pressa, a questão das cartas contempladas, que também mudou muito o jogo, né? Como já estava num crescimento muito favorável e naquele momento em diante foi organizado ainda mais a casa, né? Tu mais do que ninguém pode falar um pouco mais crescendo, sobre isso. Né? Foi crescendo muito a venda de contemplada e o consórcio em si, né? Teve um crescimento gigantesco porque as pessoas se viam, tipo, trancado dentro das suas casas e, tipo, eu não tenho nada, o que eu vou fazer da minha vida? As pessoas não queriam sair dos apartamentos, né? Pra morar em casa, as pessoas ficaram enlouquecidas porque ficavam trancadas, não podia ir em lugar nenhum. Então isso cresceu muito, né? Muito mesmo. Eu via pessoas procurando pessoas que eu ofereci consórcio lá, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, e as pessoas não fizeram na época, as pessoas, eu quero fazer, eu preciso fazer, é importante fazer, né? Então, e a questão da contemplada, principalmente por isso, que as pessoas queriam o imediatismo de sair do apartamento, ir para casa, as pessoas sentiram essa necessidade, então por isso que teve todo esse crescimento, né? Tanto a contemplada quanto a venda do consórcio tradicional, né? O consórcio novo, a gente teve muito medo, né? Vou dizer um pouco pela minha parte ali na questão das vendas dos consórcios novos. A gente teve muito medo, mas a equipe abraçou junto, isso foi muito legal. E a gente fez muitas reuniões online que a gente não é acostumado. Eu sou acostumado assim, que nem a gente está aqui agora, pessoalmente, conversar. Para mim é muito mais fácil conversar pessoalmente do que às vezes conversar com alguém que está do outro lado. Mas a gente teve que se reciclar, teve que se reinventar, tanto com as lives quanto a questão dos próprias reuniões, que a gente fazia reunião praticamente todos os dias. Como todo mundo estava em casa, todos os vendedores estavam em casa. Eu lembro de nós fazer reuniões assim, tipo, todo mundo bonitinho, né? E tal. Aí no final mostrava assim, tava bonitinho com a camisa, né? Mostrava a camiseta da camisa, embaixo tá de calção e chinelo. Tinha gente até de pijama, só uma canção e tal. Era muito legal, né? Pior que é verdade, eu tinha esquecido dessa parte. Às vezes até assando uma carninha, né? Eu tava em casa, né? Não tinha muita opção, né? Isso é um interessante também, que nesse mesmo momento, que foi de fato mesmo a virada de chave, é a gente teve tempo para parar, né? Porque muitas vezes o cara tá no dia a dia, tá buscando a meta, tá buscando e não tem tempo para analisar o jogo, analisar o contexto. Então ali eu percebi que deu esse tempo. E a gente percebeu erros que a gente tinha, pontos que a gente poderia ajustar e melhorar, e começamos a buscar informação, né? E de atrás da informação, propriamente os podcasts, outros tipos de educação começaram a crescer muito, né? Principalmente online, e a gente começou a se alimentar disso, começou a buscar mais informação, e a gente começou a aplicar dentro da nossa equipe. Então, N formas, tanto
questões de visão de negócio, valores do nosso negócio. A missão mesmo que a gente... Exatamente. Então, ali também foi um ponto muito chave do negócio. Organização, a gente idealizar plano de carreira, até a gente pode falar um pouquinho do plano de carreira, como é que funciona, Claro. como é que a gente fez, mas isso foi um ponto muito chave também, é o quê? O conhecimento. A gente ter tempo para buscar o conhecimento, a gente ter parado para analisar o nosso negócio, né? E a gente acabou ficando mais ou menos em torno de uns... Teve um mês bem crítico em questão de vendas, a gente vendeu, eu lembro direitinho, a gente vendeu muito bem em março, daí aconteceu fechar tudo, a gente vendeu muito mal. Começou em março, né? Eu lembro que eu março de 2020, né? Eu lembro que eu fui viajar, né? Eu estive em São Paulo fazendo uma negociação lá, e na volta, quando eu tava voltando, veio um cara sentado comigo do meu lado, de máscara. Cara, eu fiquei apavorado, esse cara de máscara. Isso, né? Vi-se algumas pessoas dentro eu só vi os japonesinhos de máscara. Mas, cara, veio o cara do meu lado, assim, ninguém dentro do avião, assim, ninguém de máscara. Um cara sentou do meu lado de máscara. Eu falei, porra, esse cara tá doente, o que esse cara tem? Falava, assim, né, que tinha, que não sei o que e tal. Só que pra nós era algo muito distante, que era na Europa, que era na China, que era não sei aonde e tal. Pra nós era algo muito distante. Jamais vai acontecer no Brasil. E, o cara não imaginou que iria chegar aqui, né? Cara, assim, ó, foi questão de, sei lá quantos dias, estourou e tal, e fecha tudo. E o fecha tudo foi incrível, né? Um dia, nós fomos pro escritório, eu lembro que foi eu e o Maurício, fomos no escritório, abrimos a garagem, estacionamos o carro e fomos fazer umas contas, fazer questão de pagamento. Ainda, nós dois bateu a fiscalização lá e queriam tirar foto, queriam colocar no jornal falando que vocês estão trabalhando, que vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Cara, como é que nós não vamos ir dentro do nosso negócio? Isso, aí a gente até brincava, né? Eu já fiz muita coisa errada, muita coisa escondida. Mas agora trabalhar escondido é a primeira vez, né? É a primeira vez eu trabalhar escondido. Isso é um crime. Isso é um crime trabalhar. Verdade. Claro, a gente entende as razões da época, porém a gente foi só pra buscar, que eram coisas que a gente precisava ir lá buscar papéis. Fazer alguns cálculos, eu lembro disso. Exatamente. Então foi ali que aconteceu, mas foi engraçado, né? Imagina, cara. Tu se esconder pra trabalhar. O escritório estava fechado, nós entramos pela garagem, só deixamos o portão aberto, tava só nós dois lá dentro, os proprietários da empresa. E aí os caras vêm que não, que vocês estão, não sei o quê, vocês vão ser multados, você não sei o quê. Estacionaram o carro no meio da rua, assim, só faltaram o jornal de pau. Querendo tirar foto, e nós dois, não tira foto e tal. Pô, entramos pra dentro e tal. Mas foi muito interessante ali, né, cara? Que loucura. Mas voltando um pouco dentro dessa situação ali, né, nesse período, falando um pouco do plano de carreira, né? A gente normalmente tinha gestores, né, dentro do negócio, os gerentes, e tinha os vendedores. E tinha muitas pessoas que estavam naquele processo assim, de aprendizado e ao mesmo tempo mostrando resultado, que a gente, poxa, essas pessoas a gente também tem que valorizar, as outras pessoas que entram no negócio, olham, só tem oportunidade para o gerente, né? E a gente daí acabou... É só gestão que promove, né? Promove. E nisso a gente pensou em algumas pessoas pontuais que eram chave também para o nosso negócio. A gente precisa de muita gente, mas tem algumas pessoas que se destacam, né? Em qualquer empresa tem algumas pessoas que se destacam e a gente queria olhar também para essas pessoas e a gente acabou promovendo elas para trainee na época, para elas, né, para elas se melhorarem como daqui a pouco uns gestores, mas terem um aprendizado melhor com o próprio gestor e daqui a pouco com liderança, trazendo pessoas novas. E nisso foi muito legal, por causa que foi trazendo pessoas, foi entrando dentro... E no fim nós não perdemos ninguém naquela época. Nós não perdemos nem um vendedor. Nem um vendedor. 2020 e 2021 a gente não perdeu ninguém. Ao contrário, a gente contratou. E isso é muito legal também, por causa que eu lembro que a gente chamava algumas pessoas para entrevista, assim, as pessoas... Mas tá todo mundo demitindo. Tá todo mundo demitido, como é que vocês estão contratando? Coisa louca, né? E daí a gente começou, né, naquele período de março e abril que eu tava comentando antes, eu lembro direitinho que, a gente vendeu março bem, abril a gente não vendeu tão bem, né, vendeu muito mal até por sinal, mas a gente parou 15 dias, que era isso que eu tava falando. Esse foi o mês péssimo, né? Foi o mês péssimo, mas a gente parou 15 dias para organizar o negócio. E quando às vezes a gente podia estar... né? Vamos dizer, meu Deus, o que vai acontecer e não fazer nenhum tipo de ação. A gente parou 15 dias para organizar o negócio
e foi isso que deu uma virada. Mas foi nessa hora que a gente teve consciência, né, do que precisava pro negócio dar certo. Então, a gente sempre fez por feeling, né, a questão de valorizar a pessoa que trabalha. Certo sempre, né? Deu certo até aquele ponto. Dali em diante a gente teria que buscar mais, né? E sempre foi por feeling, valorizar, gerar perspectivas para quem trabalha com nós. E ali a gente entendeu, cara, a gente precisa... Pra gente ter as pessoas com a gente precisa dar perspectiva para elas. Ninguém, é uma coisa que eu sempre digo, ninguém fica num lugar que ele é menor do que a pessoa, a própria, né? Entendeu? Então, onde que ela pode chegar, né? Exato, onde é que ela não vê perspectiva, onde é que ela não vê crescimento, onde é que ela não vê desenvolvimento. E ali o plano de carreira, em ver como a gente fez, onde é que a pessoa não crescia somente através de virando gestor dentro do negócio, e sim também com aumento de comissão, ali foi um ponto que fez com que o cara que não queria ser gestor percebesse que tinha oportunidade também, e o cara que queria ser gestor, ele iria pela linha de gestão. Então, isso é um diferencial muito grande que faz também com que o nosso negócio tenha a palavra inicial, que é perspectiva. As pessoas consigam se enxergar sendo Wolf hoje e ver que vai ter evolução salarial, que o negócio vai crescer, que vai acontecer os planos que a gente está... Outra coisa bem legal, né? Que a gente conseguiu entranhar dentro de todo mundo a cultura de ser lobo, né? Exato, isso é um diferencial muito grande. Todo mundo lá, e de novo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cara meio emotivo, mas eu tô arrepiado de novo. Mas, tipo, naquele momento lá, todo mundo entranhado, aquele sentimento de ser lobo, querendo estar sempre com a camisa, ia pra casa, dormia com a camisa, acordava com a camisa, como se fosse um time de futebol. E até hoje é assim, né? Até hoje eu encontrei uma das pessoas que trabalha com a gente, ele e a mulher dele, na festa final de ano, a gente tinha dado pra todos, né, os familiares juntos, essa camiseta. Eu vi ele dando uma passeada num domingo lá em Roti, com a camiseta, ele e a mulher. Ambos com a camiseta. Tu percebe que não é porque a camiseta é bonita somente, e sim porque ele tem, né, como no coração a marca, o símbolo, né? O sentimento, né? As pessoas vestem, né, o lobo, né? Eles compraram, né? Eu lembro muito nessa época também, uma coisa que foi bem bacana, que a gente queria muito ficar em primeiro lugar, né, do estado e tal, e isso incentivou muito, né? Incentivou muito, a gente sempre fazia os nossos churrascos, brincava, fazia as apostas internas entre equipes e tal, e ali o Pedro fez uma aposta com a direção da administradora, uma brincadeira e tal, mas isso mexeu muito com nós, porque mexeu com nossos bril, e a gente precisava ser campeão, e nós tava atrás, né, de alguns outros parceiros que são lá das missões, lá os caras estavam na nossa frente, até eles tinham, sei lá, quantos escritórios, nós tinha 2 escritórios só. Naquela época a gente tinha 13, eu acho, só, e eles tinham, acho que uns 10. 8, 10, sei lá, e eles estavam bem na nossa frente e tal, e isso era legal, foi bom, porque a gente, nós temos que buscar e tal, e nós precisava vencer, e precisava pelo menos se equiparar a eles e tal, e ali nessa época isso fez com que o pessoal comprou, né? Comprou a dor do Pedro, a dor do Fraga, a dor do Bitelo e tal, e eles nos abraçaram, nos acolheram, toda a nossa equipe, e graças a Deus, né, conseguimos ser o maior, e aí Pedro pode contar um pouquinho mais como é que foi essa aposta e tal. Esse é um dos gatilhos, né, da empresa, que é a competitividade, né? Não tem. Tem vários aspectos para evolução, vamos dizer, na questão das vendas. Tem a questão do cara ser ambicioso, tem a questão do cara... Normalmente tem algumas pessoas dentro do negócio, uma boa parte que são... que querem estar sempre no topo e querem estar sempre brigando por coisas grandiosas. E como a gente acabou contratando pessoas que são... Uma boa parte das pessoas que a gente tem na nossa empresa, a grande maioria, são pessoas que eram donos de empresa ou que poderiam ser gestores e até supervisores de qualquer empresa. Então, são pessoas diferenciadas. Enquanto tem essas pessoas diferenciadas no teu time, elas são ambiciosas e elas querem ser os melhores. Então, tipo, hoje, que nem todos os nossos corretores, né? Todo mundo tem no seu perfil, até tava falando com o nosso marketing hoje, tava falando com a Tairine, se tu for ver, a maioria do perfil de todos os nossos corretores, eles têm lá, top 2 Brasil, né? E top 1 RS 2020 e 2021.
todos os E corretores. sem contar que no nome deles tem muita gente que tem lá, é o Pedro Veríssimo Wolf, é o João Wolf, eles botam o Wolf no final do nome deles, acima né? de tudo. É o sobrenome tá no sangue, do né? Instagram. É o sobrenome do negócio. Isso é muito top. É legal. E então, tipo assim, cara, aonde que a gente galga? A gente galga ser os melhores do país, hoje a gente estar entre os melhores do país, mas o crescimento do negócio como um todo, como que a gente buscou naquele momento. A aposta chegou a ser engraçada, porque no momento que eu meio que, né, apertei a mão dos homens lá, todo mundo me olhou assim, apavorado, por causa que era muita diferença, Eu fiquei até né? brabo, né? Porque, tipo, vai fazer algo que a gente vai perder, né? Apostar algo impossível, né? Eu digo, não, né? Não. E aí foi onde nós começamos a lutar junto, ajudar, porque o Pedro é o cara que praticamente toca sozinho as vendas, né? A gente toca mais os outros negócios, que é as contempladas, não contempladas. E ali a gente acabou tendo que dar uma mão e pegar junto, e estar nas reuniões, e apertar, e fazer as pessoas... às Ali vezes... a gente foi pro jogo de verdade. Com os dois pés, né? Se tu fosse hoje descrever, Pedro, o que foi a atitude chave pra gente ter conseguido partir de venda X a venda Y e a gente ter dobrado de tamanho naquele período? Primeiro, a questão das pessoas que estão no teu time, né? Outra, de não ter nenhuma ovelha negra, por causa que isso, às vezes, em qualquer time pode acontecer. Na verdade, culturalmente é horrível tu ter, às vezes, uma laranja podre no time. E, cara, todo mundo tava voando e todo mundo em prol de um objetivo. E quando as pessoas, normalmente, elas estão... né, com um objetivo bem detalhado, estava detalhado o nosso objetivo, e até com a meta de cada mês para bater, não sei se vocês lembram, mas estava desenhadinho exatamente quanto que a gente ia vender em cada mês até o mês de dezembro para a gente ficar em primeiro, e eu dizia para todo mundo, se a gente bater esses valores, a gente vai ficar em primeiro do estado, e foi o que acabou acontecendo, mas como estava muito bem desenhado, não tinha tempo para daqui a pouco olhar, ou daqui a pouco eu ter uma folguinha. Tava todo mundo atrás da máquina por um objetivo em comum. E eu acho que esse é um dos maiores segredos, é todo mundo estar em prol de um objetivo comum, que o objetivo da empresa naquele momento era ser o maior do estado, né? E, é claro, daí tu ter as pessoas certas no time, reuniões constantes para lembrar de como tá. Então, não adianta hoje só a gente dizer uma meta e a gente não colocar semanalmente como que a gente tá dentro daquela meta. Então, eu acho que uma vez um gestor meu me disse isso e ficou muito bem desenhado. Como é que tu quer ser o primeiro, né? Ou como é que tu quer daqui a pouco chegar lá, se tu não sabe nem teus números? Então, todo mundo tem que saber diariamente quais que são os números de cada vendedor e até mesmo da empresa para, tipo, tá brigando junto àquela briga. E isso é uma coisa, eu acho que é ruim, que às vezes eu vejo algumas empresas fazendo isso, de não colocar diariamente, de não colocar semanalmente, de só deixar, tipo, o início do mês e o final do mês, e às vezes o cara quer brigar por algo a mais, né? E, tipo, a gente tava brigando em questão de equipe, mas tinha aquelas brigas internas também, que também são saudáveis, que, tipo, eu quero ficar em primeiro lugar da Wolf, eu quero ficar entre os 3, então isso tem até hoje, né? E uma coisa que a gente percebeu, que foi muito interessante, assim, que eu notei, é que, cara, nem sempre o vendedor faz por dinheiro. Nem sempre a pessoa que trabalha contigo faz por dinheiro. Dinheiro é consequência, na maior parte das vezes. Claro, tem pessoas que é esse o foco, mas a gente percebeu, cara, que eles faziam por nós. Então, ali a gente percebeu que a gente tinha o grupo com a gente, que a gente tinha as pessoas com a gente. Quando foi criado a pós, quando foi criado o objetivo, né? E eles compraram porque a gente prometeu, porque foi prometido, foi se desafiado daquela forma e eles compraram por essa razão e não por outra. A gente mexeu com o bril deles também, né? Assim como foi mexido com o nosso, nós mexemos com deles, né? E eles entenderam que, pô, cara, eles compraram a nossa dor, né? E ali a gente percebeu que a gente tava com as pessoas certas dentro do nosso grupo, que a gente tava buscando, vamos dizer, os resultados com as pessoas certas do lado, né? E isso foi um grande diferencial. Outra coisa, tipo, falando um pouco dessa situação de premiação, né? Muitas vezes a gente já deu premiações muito boas, tablet, né? Deu, sei lá, valores em dinheiro, celulares, viagens. valores em dinheiro, já deu várias situações
Só que, tipo, a premiação, por exemplo, que a gente colocou no ano passado, a do broche do 1 milhão e a do broche de 2 milhões, tipo, tinha muito mais gente brigando pelos broches do que daqui a pouco, se eu colocasse daqui a pouco um iPhone 13 de premiação, né? É o mérito. Tipo, aquilo de lá faz muito mais sentido, então eu acho que isso dentro da equipe também é legal. Tu ter algo que diferencia um vendedor do outro, que é o que a gente mudou este ano também, né? A gente mudou não só a questão do trainee, do cara que vai virar gestor, a gente teve níveis de vendedores hoje e com comissões diferentes conforme... Elaborando melhor ainda aquele projeto passado, que a gente já estava passando lá no passado. E eu acho que uma empresa é isso, tu acabar se reciclando de períodos em períodos e não esquecendo da tua missão, da tua visão, aonde que tu quer chegar, né? Que isso é o principal, né? Se tu não sabe para onde é que tá indo, qualquer lugar te serve, né? Então isso é uma questão que qualquer empresa, qualquer negócio tem que ter plano estratégico, tem que entender o que tem que fazer em período específico. Então isso é o maior problema que a gente percebe, que a gente mesmo já sofreu, que, cara, não tem como bater meta sem saber exatamente a meta, sem saber em quanto tempo tu tem que bater ela e o que as ações que tu vai ter para fazer ela, para alcançar esse objetivo. E isso é uma coisa que a gente conseguiu passar para a equipe, onde é que a equipe conseguiu aplicar e alcançar o objetivo. E as maneiras diversas que eles conseguiram alcançar fazer com que isso acontecesse, né? Então, a gente criou situações de indicações que a gente percebeu que era um excelente caminho, né? Para conseguir alcançar que é uma dica que eu dou para qualquer pessoa. Cara, a melhor venda que existe, isso em qualquer produto que tu faça, é indicação. O cliente satisfeito indica. O cliente satisfeito não indica. Posso te pedir um favor? Claro. Fala um pouco sobre o app. Anteriormente a isso, né, a gente já tinha desenvolvido o Indique Ganhe, que foi uma ideia que a gente teve antes de acontecer propriamente a pandemia, mas nesse período ele se intensificou muito, né, onde é que a gente entendeu, cara, as pessoas estão em casa, as pessoas estão com tempo. Muitas pessoas estão sem a renda garantida, sem nada, e a gente implantou, né, a ideia do que, cara, o teu cliente que está em casa, que ele está com medo de perder o emprego, ele diminuiu a renda dele, enfim, porque não conseguiu fazer um serão ou algo relacionado, porque ele não indica pessoas, né, para pagar a própria parcela do consórcio. E ali se criou uma campanha muito ativa que é de indique e ganhe, né? As pessoas indicam e ganham com isso. E ali fez com que as pessoas que estavam fazendo isso conseguissem pagar seu plano, seu investimento, e fez com que outras pessoas que estiveram em momentos bons, seus empregos garantidos, investissem na hora certa, né? Porque foi um momento muito interessante investir em crédito, que é uma coisa que a gente percebeu muito também, é que, cara, as pessoas querem crédito, vai ter escassez de crédito, vai ter escassez de serviço no mercado. Então, ali vem uma oportunidade. Então, é aproveitar as oportunidades. A onda, como é que é que nem o Bitelo sempre fala, né? O cavalo encilhado, né? Tu não pode deixar ele vai passar uma vez só, muitas vezes, né? Tu tem que aproveitar. Antes do aplicativo, eu lembro, acho que 2019 já, antes, né, do app, nós tínhamos um acerto lá com a nossa secretária, né? Que o vendedor ia na visita, ele vendendo ou não vendendo, ele tinha que pegar pelo menos 10 indicações. E, cara, se ele não vendesse, ele não pegasse, o problema era dele, né? Mas se ele vendesse para cadastrar a venda ser aceita, ser assinada por nós, tinha que ter as 10 indicações. Essas 10 indicações tinha que ser assinada pelo vendedor, assinada pelo cliente e assinada por nós, para nós poder aceitar o contrato. E nós fizemos um slogan lá que o cliente que não indicar, ele não merece ser nosso cliente. E isso deu muito certo, porque imagina, 10 indicação, cada cliente que tu vai quantos clientes por dia, e muitos que não fecharam também indicavam, e isso fez com que nos deu girasse o negócio. E isso é uma questão que, cara, é que nem a gente... E nem tinha ganho, né? Não tinha indique ganho, não tinha, o cara não ganhava. Nesse momento com não isso, ganhava né? nada com isso, né? Então, mas por quê? Porque, cara, o vendedor que não pega a indicação, ele não pega porque ele não quer. Porque, pensa comigo, tu conseguiu vender uma ideia pro cara, do cara se programar, enfim, para aquisição de bens, que é o produto do consórcio,
e tu não conseguir, daí ele vai ter uma contribuição mensal, vai pagar uma parcela, vai, enfim, em busca da contemplação do consórcio, e tu conseguiu, é que eu sempre brincava, cara, tu conseguiu vender um consórcio pro cara, tu conseguiu vender o teu produto pro cara, e tu quer me dizer que tu não consegue fazer com que ele te indique? Primeira coisa, se ele fez, é dizer que ele gostou. Segundo, se ele gostou, será que ele não quer que um amigo dele ou um parente dele queira fazer esse negócio que ele achou bom, interessante? Né? Entendeu? Então, cara, é tu que não levou a sério. Entendeu? E a gente começou... chegava pessoas, às vezes, com 3 folhinhas, em vez de 10, trazia 30. O cara disse, não, fulano tem que fazer. Daí tava com a esposa, minha mãe também, não sei quem também. Aí falava pessoas que, ó, fulano tem que fazer, esse vai fazer. E se ele não fizer, me liga porque ele tem que fazer, ele tem que guardar dinheiro. Lembra? Era uma coisa... Esse foi o ponto-chave também, muito interessante para as vendas ter alcançado grandes números, né? Porque a gente fez ele, cara, o cara que é vendedor, velho, isso, falando para qualquer vendedor que tem... Se tu não pega indicação porque tu não quer, fala isso pra si mesmo, porque é só essa que é a realidade, né? E os caras vêm cheios disso, como, não, o cara não quis, não, tu não quis pegar com ele. Porque é a única explicação, entendeu? E eu percebi isso uma vez que um cara me tentou me vender, um cara um negócio de seguros aí, bem famoso, e ele veio lá e ele me explicou e eu queria ver a explicação dele e eu queria entender também. Até ele tava lá essa semana. Exatamente, entendeu? O produto dele indicado por ti, né? Entendeu? O cara vem aqui, chegou aqui, cara, ele focou só na indicação. E sabe o que ele me falou? Cara, se tu fizer o plano comigo, eu tenho uma venda. Se tu me indicar 5 pessoas, pode ser que eu tenha... E se tu me indicar 5 pessoas, pode ser que eu tenha 5 vendas. Então, eu me importo muito mais com a indicação que propriamente com o que eu tô te vendendo agora. Entendeu? Então, ali foi, cara, é isso. Essa é a mágica. E uma apresentação linda também. Exatamente. Ali que é o pulo do gato. Ali que o jogo acontece, é o momento que uma pessoa que te indica, velho, ele pode te indicar 3 compradores, 2 compradores, 5 compradores, entendeu? E ali que é a virada de chave, de fato, da venda é isso. É indicação. Então, que nem tu falou no podcast anterior, né? Tu levou 20 não, o 21º pode ser o sim. Então, o não tu já tem, tu tem que ir atrás, né? Persistir. Uma coisa que eu lembro muito, assim, né, de 2020 foi uma aposta que nós fizemos com os parceiros, né, que estavam na nossa frente, né, naquele ano. Ali, pra mim, foi uma alavancada mesmo, assim, porque pra mim, nós ia perder e tal. Uhum. Tava dando certo, né? Tu tinha feito aquela aposta que, pra mim, foi horrível, né, o que tu fez. Um tiro no pé, não foi nem... Foi nos 2 pés, né, o tiro que tu deu. Todo mundo tava valentão, né? Nós valentão do grupo. Eu lembro que nós estávamos nós 3 lá em casa no churrasco, era um domingo, e nós conversando, jogando uma sinuca, conversando e tal. Verdade. E nós entramos nesse assunto, eu liguei pra esses parceiros, convidei eles pra nós fazer uma aposta. Lá das missões, né? Os caras lá das missões. O cara bebe uns tragos. Liguei pra eles, fiz uma chamada de vídeo, convidei eles, vamos fazer uma aposta esse mês, e eu achava, cara, essa aposta vai ser bom pros dois, indiferente quem ganhar, eu acho que ninguém perde, porque todo mundo vai querer vender mais, tentando ganhar essa aposta. E aí fizemos a aposta, onde a turma que perdesse teria que se deslocar da sua cidade até a outra, que dá 400 quilômetros. 500 quilômetros de distância, Dolorida, né? pagar a carne, servir a carne, tinha umas coisas assim, eu não lembro muito bem. E ali a gente acertou com eles aceitaram fazer a aposta, foi uma brincadeira, foi bem uma bacana. Brincadeira saudável. Ah, um abraço pra eles, se eles estiverem olhando aí, né? Felizardo, a gente fina, parceirão de negócio. E aí, cara, naquele mês nós se sobressaímos. Ganhamos a aposta, né? Eles quando pagaram. Todo mundo achava que não. Nós achávamos que ganhamos, conseguimos ganhar. Eu não lembro como é que foi, se foi disparelho ou não. Acho que deve ter sido parelho, até porque. Foi uma diferença de uns 3, 4 milhões, eu acho. Eu não lembro, mas enfim, nós ganhamos a aposta e ali eu comecei a acreditar naqueles números que o Pedro vinha falando, né? E tal. E eu de cara, vai dar certo e tal. E foi bem legal. Ali pra mim foi uma baita virada de chave. Eu não sei que mês foi aquilo. Não sei se o Pedro vai lembrar. Aquilo dali foi mês de maio, provavelmente. E aí eu lembro que acho que agosto que nós atingimos aquele mês top, né? Uhum. Que a gente fez um churrasco e tal. E eu lembro que a gente brincava, teve um vendedor que ficou em 17º. Ele ficou em 17º no ranking, ele tinha vendido 1 milhão. E nós brincávamos, pô, tu ficou em 17º e tal. Cara, isso é impressionante. E nós brincávamos, incomodava ele. Ô, cara, tu ficou em 17º. Isso em 2020. Com 1 milhão de venda, velho. Cara, aquilo foi incrível. Aquilo foi incrível. 2020, em plena pandemia. Em plena pandemia. Que foi o nosso recorde naquele ano, foi 32 milhões e tal. 33 praticamente. E isso se mostra, né, como é importante o cara ter competitividade, mas saudável, obviamente.
mas tu tem que se desafiar, entendeu? E eu acho que é ali que foi a jogada. A gente se desafiou, né, com oponentes à altura, né, pessoas que estavam na mesma média de venda que a gente, e ali foi um gatilho tanto para nós quanto para eles. Entendeu? Uma vez que a gente estava com a venda alta, eles iriam buscavam mais, iam de atrás. Então, eu sou muito adepto à competitividade do negócio, porque se tu não se desafiar ou desafiar alguém, entendeu? Tu vai ser morno, tu não vai buscar se sobressair. Por isso que o esporte, torneios e coisa, ali tu se supera, ali tu dá teu máximo. Então, se tu levar isso pra vida profissional, tu vai ter sucesso, tu vai ganhar, entendeu? O dinheiro com isso, uma vez que saber onde que tu quer chegar. Exatamente. Ou muitas vezes usar como referência alguém que esteja melhor que tu, entendeu? Naquele momento. Então, eu sempre busquei fazer isso, sempre até no meu período de que eu era vendedor e tal, que era sempre fazer o quê? Cara, eu preciso ter um adversário que seja melhor que eu. E não é desmérito ao contrário, até humildade tu reconhecer que às vezes tu tem oponentes... E sempre vai ter. É só muito bons, né? É só tu olhar à tua volta que tu vai achar. Então tu sempre tem que buscar referências pra te se sobressair, pra te se superar, entendeu? E muitas vezes as pessoas, eu não sou competitivo, não tem problema nenhum em tu não ser, entendeu? Mas tu tem que buscar o que te motive, se tu quer ter resultados maiores. Tem cara que sonha em ter o melhor carro, sonha em ter a melhor casa, sonha em ter tudo, mas não faz nada pra isso acontecer, entendeu? E tu tem que fazer o que funciona. Nem sempre o politicamente ideal, a forma ideal é a forma que funciona pra ti. E isso é uma coisa muito importante da pessoa ver. Cara, faz o que funciona. Faz o que funciona pra ti. Entendeu? Porque se funciona pra ti, tá funcionando. É muito simples. Entendeu? E é isso muitas vezes uma dificuldade que tem em gestores de equipe, vendedores, que ele tenta inventar, ele tenta imitar. Tenta imitar, o outro cara liga, o outro cara, sei lá, o outro cara aborda, o outro cara vende pra... Cada um tem a sua personalidade, né? Exatamente, tu pode trilhar todas essas tentativas, mas tu tem que se identificar com algo e maximizar o trabalho em cima desse algo que tu te identifica, no que tu é bom, entendeu? E sempre meta. Uma pessoa sem meta não sabe pra onde tá indo. Agora a gente tá na finaleira do ano, né? Independente de quem está nos assistindo ou nos escutando hoje, a gente está na finaleira do ano e tem uma galera brigando para ficar entre os 3 da Wolf ou até mesmo em primeiro, e a disputa tá bem sadia e bacana. Quero ver quem é que vai chegar no final do ano, mas a disputa tá boa. Consequentemente a isso, a gente vai acabar vendendo muito. Por quê? Porque tá todo mundo buscando. Então, eu acho que é essa a ideia, a competitividade. A gente também entender que vai acontecer momentos ruins. Talvez a gente possa acontecer outros momentos ruins ali na frente, mas a gente parar e ficar paralisado não é uma situação favorável. Não resolve a gente nada, tem que pegar, pensar e agir e continuar, né, para alcançar resultados maiores ali na frente. Isso se provou daquele momento nosso lá de trás para agora. Hoje a gente até ri de algumas situações, né, com certeza, mas graças a Deus a gente teve assertividade em todas as ações, algumas não, mas a grande maioria tivemos assertividade, e eu acho que é isso que faz a empresa e faz o negócio. A gente sempre está tentando acertar, a gente nunca tenta errar, a gente sempre tenta acertar. Algumas vezes a gente pode errar, mas sempre pensando no bem das pessoas, o bem do negócio, e que o negócio seja de muitos anos, né? Não simplesmente, vamos lá, eu estou com 50 anos ou 60 anos, o negócio vai finalizar. Não, eu quero que, vamos lá, eu possa ir dessa vida para outra, mas que o negócio perdure. Esse eu acho que é o objetivo nosso, e é por isso que a gente pensa muito na frente, né? O que mais de ruim pode acontecer? O ideal é que não aconteça e a gente já esteja preparado. Mas... O ideal é que não aconteça, né? Mas exatamente. vai acontecer. Perfeito. Não? Acontece. Sempre vai ter problemas adversos, né? Sempre vai existir momentos ruins, de altos e baixos. Então, tu só tem que estar preparado. E saber onde tu quer chegar, né? Exatamente. Se tu tiver muito detalhado a missão e visão, o que tu quer chegar,
Cara, não tem como hoje tu pode até dar uma desviadinha da rota, mas sabendo onde que tu quer chegar. Mas porque encontrou um caminho melhor, né? Perfeito. Entendeu? Então, qualquer mudança de trajetória ou de plano é por quê? Porque eu descobri uma forma melhor e mais rápida de eu alcançar meu objetivo. Ou eu tenho um objetivo maior, eu mudo o objetivo para algo melhor, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante que as pessoas que estão junto contigo nesse caminho, elas entendam isso. E elas queiram o mesmo, né? A pior coisa que tem, que é uma coisa que eu ouvi esses dias, cara, não contrate anão pra jogar basquete. Cara, não faz isso. E muitas vezes é um erro. E nada contra o anão, entendeu? Nada contra... a questão é qual? É que a pessoa tem que estar no mesmo propósito que tu. Ela tem que querer os mesmos objetivos que tu. Se ela não quer, não vai dar certo, entendeu? Não vai conseguir, entendeu? Essa é a questão. Uma contratação mal feita é trabalho em dobro, né? Porque essa pessoa, tu sabe que ela não vai dar certo, tu vai ter que demitir ela, tu vai ter treinado ela, tu perdeu tempo e tu vai ter que contratar outra pessoa, vai ter que treinar de novo. Hoje a gente olha muito, né, o perfil de quem a gente está contratando, que a gente sempre tá a gente já brincou muito, né? Já brincou muito com relação a isso, né? Exatamente, o perfil do cara, né? Quem é o perfil do cara? Qual que é o perfil do cara? O perfil do cara é o nosso. É o perfil de quem quer fazer mais, de quem quer fazer melhor, de quem quer ajudar pessoas, de quem quer buscar grandes resultados, entendeu? Ambicioso, né? Exato, é uma ambição sadia, né? Que é aquele cara, eu quero mais só. Entendeu? Então eu só quero crescer, eu quero estar em constante movimento, entendeu? E é essa busca que todo mundo que tiver no teu time tem que estar fazendo isso. Entendeu? E muitas vezes, se tu perceber que alguém não está nessa vibe, tu vai lá, tu vai tentar perceber se a pessoa está no mesmo engajamento, na mesma cultura que tu do negócio, e se não tiver, cara, ele tem que ir onde é que ele se enquadra, ali não serve mais. E essa inteligência emocional que tu tem que ter, que é sempre uma coisa que eu sempre falo, principalmente quando acontece algum problema interno com pessoas e tudo mais, sempre o negócio tem que prevalecer. Sempre, qualquer pessoa que faça algo contra o objetivo do negócio, ela tá indo contra todo mundo, né? E quando tem uma equipe que tá muito bem enganjada com isso, que ela tá muito bem desenhado essa cultura, ela vai expelir essa pessoa. Essa pessoa não vai conseguir viver dentro daquele grupo, entendeu? E isso é o que acontece hoje dentro do negócio. As pessoas que não, elas se sentem mal. A pessoa que não tá na mesma vibe, ela se sente mal e sai. E se não sai... Tem que ser saída. Né? Tem que ser saída. Entendeu? Uma outra coisa que eu acho legal, tem muita gente que nos conhece hoje, vamos dizer, dentro da cidade, até mesmo da região, ou até mesmo de fora do estado, que fala que hoje a gente tem sucesso, certo? Uhum. Só que muitas vezes o cara que tem sucesso, às vezes ele para no tempo. E o que a gente sempre tenta fazer, a gente sempre tenta inovar de alguma forma, e a gente sempre tenta... Né? E a gente sempre tenta buscar mais conhecimento. Tipo, a gente está sempre estudando, a gente está sempre buscando novas ideias, novas possibilidades, vendo como é que está o mercado, vamos dizer, vendo como estão nossos concorrentes, né? Estudando nossos concorrentes, por que não? Que realmente a gente faz isso. Mas com um único objetivo, questão de crescimento para todos, a gente não ficar para trás. Eu acho que isso é uma baita dica para quem está nos assistindo. Cara, tu pode estar no melhor momento da tua vida. Não para. Só continua, né? Só continua, né? E eu acho que por hoje nosso podcast tá muito bom, mas eu acho que a gente acabou pensando e falando a mensagem, passando a mensagem que a gente gostaria, né? Eu acho que a gente podia só falar do mês de dezembro, Pedro. Como é que foi o mês de dezembro nosso de 2020 ali, que a gente ainda estava atrás, ainda a gente não estava ganhando, ainda não era o campeão do estado. E nós estávamos na última semana do mês. Atrás, né? E nós ainda estávamos atrás. Ali a gente viu que o grupo... Ali a gente viu a união, a força, o que é as pessoas... O trabalho em equipe. E vestir a camiseta, correr o sangue do lobo na veia das pessoas, né? Para quem trabalha no nosso segmento, sabe muito bem que, tipo, dezembro é um mês um pouco mais light.
por causa que normalmente a gente trabalha até uma certa O data. mês é menor, O mês é tal, menor, o pessoal já tá em clima de férias e As tal. pessoas, os próprios clientes já estão nesse clima de Janeiro férias, eu né? faço. Deixa pra janeiro. E o que acabou acontecendo é que na última semana, acabei mandando uma mensagem pra todo mundo, né? Pra todos vocês, inclusive. E pra gente acabou fazendo uma reunião de emergência. sábado de manhã. Um sábado de manhã. Com todo mundo. Com todo mundo. todas as- secretárias, telemarketing, até a tia da faxina tava junto. Todo mundo dentro da empresa. Todo mundo vendeu, né, velho? Todo mundo vendeu e a gente bateu o recorde de uma semana de vendas. Em uma semana a gente alcançou quase 18 milhões em vendas. Em uma semana. Na pior semana do ano. O que mostra que quando a gente quer, quando a gente está comprometido com o objetivo, a gente alcança. E o que foi feito? Quem foi quer dito, faz, né? Foi dito pra todo mundo botar uma cota por dia. Todos. Inclusive secretária, inclusive o pessoal do marketing, pessoal do O foco era uma cota, Todo mundo. independente uma cota do valor. por dia. E Podia ser todo uma de mundo 30 mil, comprou, podia ser uma de 1 milhão, né? Mas tinha que botar uma cota. E foi cobrado isso, e isso foi Histórico. Foi histórico, foi ali a virada de chave ali, né? Foi a hora que nós realmente conseguimos conquistar o que a gente tinha nos proposto, né? E ali foi alcançado. Compraram a nossa dor, né? Não fizeram por obrigação e sim por... Mano, teve gente chorando, né? Teve Pessoas gente. contando a sua história, chorando e tal. O Pedro, no final, virou as costas, chorando também. E tipo, se não bater e tal, não sei o que. É que a gente... De repente o Pedro não estaria aí. É que era uma situação muito séria, né? Pra nós, né? Pro nosso ego, pro nosso objetivo daquele momento, né? E ali que foi a virada de chave também, né? Foi mais uma virada de chave, né? Ali pegou no tranco mesmo, né? Pegou, Virou a chave ali, pegou. o chevette pegou. Largaram na lomba abaixo, né? E a parte legal também, que como a gente atingiu o objetivo que estava buscando, que a gente sabia que a gente tinha alcançado, todo mundo depois comemorando e todo mundo aliviado, ao mesmo tempo praticamente chorando de felicidade, ao mesmo tempo aquele sentimento quando... Né, Tirou o peso das costas, né? Dá aquela relaxada, vitória. E daí todo mundo feliz e tu ir pras férias com esse sentimento não tem A preço. comemoração é maravilhosa. É maravilhosa. Tanto Aquela torneio, história, o vestiário de quem ganha não é o mesmo de quem perde, né? Perfeito. Não adianta, né? Perfeito. né? Isso é ganho, então. Eu agradeço. Quero que vocês também, né, agradeçam aí. Mas obrigado a todos que estão nos acompanhando. Nosso segundo podcast. Já vai ter o terceiro em breve. A ideia é a gente fazer a cada 15 dias e estamos mantendo essa sequência. Então, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado ao Maurício, obrigado ao Bitelo. Obrigado aí, valeu pessoal por nos assistirem, nos sigam aí. Obrigado Maurício, obrigado Tairine, obrigado pessoal do marketing, obrigado Pedro. Forte abraço aí. Obrigado, pessoal, que está assistindo. Espero que tenha servido aí para alguma coisa na vida de cada um de vocês aí. E vamos para os próximos agora, né? Siga o Wolfcast lá e vem pra Wolf.